Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá. O apóstolo está se referindo aqui, quando ele diz isto, ele está se referindo à segunda vinda de Cristo para arrebatar a igreja, ou seja, ao versículo 1, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Versículo 3, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá, sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado este iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A este iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, ou de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus não nos escolheu desde o princípio, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Amém. Vira a sua página, na primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, uma página à frente, capítulo 4, nós lemos assim, primeira carta a Timóteo: mas o Espírito, isto é, o Espírito Santo, expressamente diz que, em tempos posteriores, outra versão diz, nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Que Deus abençoe esta leitura no seu espírito, no seu coração. Pai, nós queremos agora, Senhor, colocar-nos mais uma vez diante de Ti e Te pedir a graça e a misericórdia para este momento. Também a Tua unção, Senhor, sobre nós vamos ministrar e sobre os que vão ouvir, ó Pai, não só aqui no santuário, mas também por estas fitas que estão sendo gravadas. Pai, revela a Tua palavra a cada dia, Senhor, mostra-nos as coisas que estão ocultas, para que nós possamos conhecê-las e nos prepararmos para aquele grande dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando então subiremos a estar para sempre com o Senhor. Maranata tem sido a nossa oração. Vem, Senhor Jesus, porque queremos partir para as nossas moradas celestiais, já que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, demônios, falamos com vocês através do Espírito de Deus. Continuem submetidos totalmente debaixo dos nossos pés, amarrados, amordaçados e imobilizados. Nós proibimos vocês de se moverem e de arrebatarem a palavra em nome de Jesus. Vocês não vão levar esta palavra do coração das pessoas que vão ouvi-las agora. Ao contrário, ela frutificará, ela fará aquilo que apraz ao Senhor e prosperará naquilo para o qual o Senhor está enviando, no caso, para a nosso alerta, para a nossa purificação e santificação em Cristo Jesus. Maranata, Senhor, vem, Senhor Jesus, é a nossa oração e súplica, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Sentai-vos, amados. Irmãos queridos, a segunda vinda é uma série de acontecimentos, de eventos, que culminarão com a vinda visível de nosso Senhor Jesus Cristo, em poder e grande glória, quando Ele vier ali na região que hoje nós conhecemos como Armagedon.
Estes fatos que nós estamos tratando aqui, falando, e esta, se não me engano, é a 6ª ministração que nós estamos falando sobre este assunto, e faremos muitas outras ainda, se Deus quiser. Hoje nós vamos começar a abordar a nova era. A nova era, este movimento, conhecido como movimento da nova era. É um assunto difícil, complicado e ao mesmo tempo também espiritualmente muito pesado para se ensinar, para se ministrar. Há uma resistência muito grande. Os irmãos podem avaliar. Essa semana nós estivemos examinando mais de perto este assunto e eu quero então pedir toda a atenção e também as orações dos irmãos estejam em espírito de oração, porque nós vamos ministrar hoje, domingo que vem nós vamos estar ausentes, e no outro domingo, dia 21, nós retornaremos a este tema da nova era, porque queremos concluir este assunto. Existem bons livros que falam sobre a nova era, que desmascaram a nova era. Livros da nova era existem centenas, eu creio que até milhares de livros, que projetam a nova era, que enaltecem a nova era, que ensinam sobre a nova era. E livros que combatem a nova era, livros dos cristãos evangélicos, dos cristãos bíblicos, que combatem a nova era, não são muitos. Mas existem alguns, e se você quer se aprofundar neste assunto, este é um bom livro, do Dr. Samuel Fernandes Magalhães Costa, é um médico, ele fez pesquisa profunda e escreveu este livro sobre nova era, né? Um passo para a manifestação do Maitreya e da prostituta babilônica, uma análise escatológica. Nós vamos usar algumas coisas deste livro, como também deste livrinho, que é vendido através da obra missionária chamada Da Meia-Noite, de dois teólogos, Dr. John Ankerberg e John Weldon, sobre, o tema é Os Fatos sobre o Movimento da Nova Era. É um livrinho fácil de ler, nós vamos usar algumas coisinhas também daqui. Existem outros livros, como o do irmão Marco André, que fala sobre a nova era, e se você quiser, qualquer livraria evangélica vai trazer este tema para você, e você pode se aprofundar um pouco mais. Nós vamos dar aqui algumas sínteses a respeito deste movimento. Uma das coisas que nós precisamos compreender a respeito da nova era, que a nova era, na verdade, ela não é uma religião. Eu acredito que ela é mais do que uma religião, porque ela tenta assambarcar, englobar quase que todas as grandes religiões do mundo, principalmente as religiões orientais, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo e esses outros ismos que existem, estão todos dentro da nova era, porque as práticas da nova era, na verdade, são práticas dessas antigas religiões orientais. De nova não existe nada. Essa nova era, na verdade, não é nova. Ao contrário, ela é muito antiga. Se nós formos investigar as origens da nova era, nós vamos encontrar lá entre os gnósticos do tempo da igreja primitiva. A igreja primitiva teve muito problema com os gnósticos. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, escreveu muito contra os gnósticos, que eram, se nós pudéssemos dizer assim, povo da nova era, porque os princípios do gnosticismo estão muito forte dentro deste movimento da nova era, a gnose, o conhecimento fora de Deus, o conhecimento fora de Deus, o conhecimento através do homem mesmo e das experiências esotéricas. Isso já acontecia lá nos dias apostólicos, quando as epístolas, as cartas e os evangelhos foram escritos, não é? Com os gnósticos daquele tempo, ou os gnósticos daquele tempo. Hoje nós encontramos esta nova era atuando no mundo, hoje, de uma maneira assim, bem assintosa e com bastante força, com bastante intensidade. Eu creio que todos nós já ouvimos falar da nova era, o movimento da nova era, ou a New Age, que em inglês significa a mesma coisa, nova era ou New Age. Nós temos artistas famosos que estão enganjados, como Shirley MacLaine, que tem sido uma das grandes divulgadoras da nova era no mundo inteiro. E onde ela vai fazer conferências e exibir filmes sobre isto, sobre a nova era, que ela mesma elaborou com ela e outros, o sucesso é muito grande, porque o povo está encantado com esta mentira de Satanás. A Bíblia nos fala aqui nesse texto que nós lemos em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, que antes de Jesus voltar para arrebatar a igreja, antes do arrebatamento, duas coisas teriam que acontecer: a apostasia e a manifestação do anticristo.
Apostasia nós estamos vendo hoje. As pessoas estão mudando, as pessoas estão abandonando as coisas de Deus e estão passando para, inclusive, este movimento da nova era. Irmãos, os irmãos não imaginam, nós não temos tempo para abordar este assunto, mas tem penetrado estas coisas no seio de quase que todas as religiões nos dias que correm. São os espíritos de engano atuando através deste movimento da nova era. E essas duas coisas, a apostasia e a manifestação do anticristo, diz o apóstolo pelo Espírito Santo, que ocorreria no final. E que este iníquo, diz o versículo 9 de 2 Tessalonicenses 2, que este iníquo, que é o anticristo, a sua vinda seria segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Veja bem, Satanás, ele articularia, principalmente no final, quando ele estivesse próximo para manifestar o seu Cristo, ele iria manifestar este Cristo com grande poder, com muitos sinais, com muitos prodígios de mentira. Esses prodígios de mentira, eu quero que você entenda, essa palavra mentira ali não quer dizer que são prodígios artificiais, ilusórios, como se fossem mágicos, não. Eles são reais, são verdadeiros, são autênticos. Apenas é que visa enganar, são mentirosos na sua finalidade. Visa enganar aqueles que vão ver estas coisas. Visa conduzi-los à perdição, ao inferno. Por isso, quando o anticristo se manifestar e os falsos profetas que o antecederão e também estarão com ele, vão manifestar em grande poder, com muito poder, o poder de Satanás operando sinais e prodígios portentosos, coisas espantosas. A Bíblia nos declara que eles farão estas coisas nos últimos dias. E esses sinais e prodígios de mentira, eles têm um objetivo: enganar, né, aqueles que perecem. Por quê? Porque estes não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Irmãos, a operação do erro, segundo o meu entendimento, e não só meu, mas de outras pessoas que estudam a Bíblia, a palavra operação do erro, para mim, é a nova era. Então nós estamos no cumprimento desta profecia. A operação do erro é o movimento da nova era. Está operando o erro de Satanás na face da terra e levando milhões e milhões de pessoas após si, entrando neste erro, nesta onda, neste mover do poder de Satanás que já está ocorrendo. Portanto, a operação do erro de que fala essa escritura, para mim, está sendo cumprida neste movimento da nova era. A nova era não é uma religião, ela é mais do que uma religião, porque ela visa assambarcar todas as religiões do mundo. E se você não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, podemos ser pegos nesta enganação ou neste engano. É por isso que Jesus, quando ele fala deste assunto em Mateus 24, ele diz que esses sinais, esses prodígios que seriam operados, seriam tão fortes e tão poderosos e tão, vamos dizer assim, autênticos, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Essa escritura, irmãos, está dizendo o seguinte, que é possível enganar os escolhidos. Se os escolhidos não estiverem apercebidos e firmes na palavra de Deus, podem ser enganados. Porque se não pudesse ser enganado, Jesus nem teria mencionado isso, seria uma perda de tempo. Dizer que seriam enganados os escolhidos quando eles não poderiam ser enganados. O que Jesus está alertando é que eles podem ser enganados, que nós podemos ser enganados por estas coisas. Porque tem muita gente que quando vê a operação de milagre, de poder, de cura, de coisa, já esquece qualquer outra coisa e diz, olha, Deus está atuando ali. Nem sempre Deus está atuando nestas coisas. Por isso, tome cuidado. Porque se operar o poder, se fizer operações de poder e grandes coisas, grandes manifestações, mas for contrário à palavra de Deus, cuidado, porque são espíritos de engano que estão por detrás disso, é o espírito de Satanás. É interessante que a escritura aqui que nós estamos examinando diz no versículo 7 que o mistério da iniquidade já opera. Nos dias do apóstolo Paulo, nos dias da igreja de Tessalônica, esse mistério já estava operando, ou seja, o espírito do anticristo já estava operando com o engano. Mas havia alguém que o detém, este alguém aqui é o Espírito Santo. E o Espírito Santo restringe a ação do mal no mundo.
E graças a Deus pelo Espírito Santo que ele foi dado à igreja e permanecerá com a igreja até o dia em que a igreja estiver sendo arrebatada. O Espírito Santo estará nesta obra de restrição do mal. Ele estará operando. Somente há um que agora o detém até que seja colocado fora ou colocado de lado, para então ser revelado o iníquo, ou seja, o anticristo, que virá com todo o poder, sinais e prodígios para o engano. Por quê? Porque essas pessoas que vão ser levadas neste movimento da nova era, diz a Bíblia, eles rejeitaram o amor da verdade. Né? Diz o versículo 10, e todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, sem ir por este caminho, conhecendo e recebendo esta verdade, que é Jesus Cristo. Mas o próprio Jesus também diz em João capítulo 17, versículo 17, quando ele faz aquela oração sacerdotal, intercessória pela igreja, pelos discípulos e por toda a igreja, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra